Capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e a salvação de Pariksit. Suta Goswami disse: em seguida, os Pandavas, querendo oferecer água aos parentes mortos que a haviam desejado, foram até o Ganges com Draupadi. As damas caminhavam na frente. Tendo-os planteados e oferecido suficiente água do Ganges, todos se banharam no Ganges, cuja água é santificada devido a ser misturada com a poeira dos pés de lótus do Senhor. Ali sentou-se o rei dos Kurus, Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos acabrunhados de pesar. O Senhor Krishna também estava ali, citando as estritas leis do Todo-Poderoso e suas reações sobre os seres vivos. O Senhor Shri Krishna e os Munis começaram a consolar aqueles que estavam traumatizados e aflitos. O sagaz Duryodhana e seu grupo usurparam astutamente o reino de Yudhishthira, que não tinha inimigos. Pela graça do Senhor, a recuperação realizou-se e os reis inescrupulosos que se aliaram a Duryodhana foram mortos por ele. Outros também morreram, com sua duração de vida reduzida em razão do ato incivilizado de mexerem no cabelo da rainha Draupadi. O Senhor Shri Krishna motivou Maharaj Yudhishthira a conduzir 3 Aswamedha Yagyas, sacrifício de cavalos, bem executados, e dessa maneira fez com que sua virtuosa fama fosse glorificada em todas as direções, assim como a de Indra, que havia executado uma centena de tais sacrifícios. O Senhor Shri Krishna preparou-se então para sua partida. Ele chamou os filhos de Pandu após ter sido adorado pelos Brahmanas, encabeçado por Srila Vyasadeva. O Senhor também retribuiu as saudações. Logo que ele se sentou na quadriga para partir rumo a Dwaraka, viu Uttara precipitar-se temerosa em sua direção. Uttara disse: ó Senhor dos Senhores, Senhor do Universo, sois o maior entre os místicos. Por favor, protegei-me, pois não há ninguém mais que me possa salvar das garras da morte neste mundo de dualidade. Ó meu Senhor, sois todo-poderoso. Uma incandescente flecha de ferro está vindo rapidamente em minha direção. Meu Senhor, deixai-a queimar-me pessoalmente se assim o desejais, mas por favor, não a deixeis queimar e abortar meu embrião. Por bondade, fazei-me este favor, meu Senhor. Suta Goswami disse: tendo ouvido pacientemente suas palavras, o Senhor Shri Krishna, que é sempre muito afetuoso com seus devotos, pôde entender de imediato que Aswatthama, o filho de Dronacharya, tinha lançado a Brahmastra para dar fim à última vida na família Pandava. Ó principal Shaunaka, entre os grandes pensadores Munis, vendo o incandescente Brahmastra precipitando-se em direção a eles, os Pandavas tomaram de seus 5 respectivas armas. A toda-poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram almas completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarshana para protegê-los. O Senhor do misticismo supremo, Shri Krishna, reside dentro do coração de todos como Paramatma. Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele encobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. Ó Shaunaka, embora a suprema arma Brahmastra lançada por Aswatthama fosse irresistível e sem defesa, ou revide, ela foi neutralizada e derrotada quando se confrontou com a força de Vishnu, o Senhor Krishna. Ó Brahmanas, não penseis que isso seja especialmente admirável nas atividades da misteriosa e infalível personalidade de Deus. Através de sua própria energia transcendental, ele mantém e aniquila todas as coisas materiais, embora ele mesmo seja não nascido. Assim, salva da radiação da Brahmastra
Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos e Draupadi dirigiram-se ao Senhor Krishna quando ele começou a partir para casa. Srimati Kunti disse: ofereço-vos minhas reverências, porque sois a personalidade original e não sois afetados pelas qualidades do mundo material. Vós existis tanto dentro como fora de tudo, e ainda assim sois invisível para todos, estando além do alcance da limitada percepção sensorial. Sois o fator eternamente impecável, coberto pela cortina da energia ilusória. Sois invisível para o observador tolo, exatamente como um ator caracterizado como um personagem não é reconhecido. Vós mesmo desceis para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e especuladores mentais que estão purificados por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como então podemos nós, as mulheres, conhecer-vos com perfeição? Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, o garotinho de Nanda e dos outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Minhas respeitosas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estás sempre decorado com guirlanda de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com flores de lótus. Ó Rishikesha, mestre dos sentidos e senhor dos senhores, vós libertaste vossa mãe Devaki, que ficou por muito tempo presa e atormentada pelo invejoso rei Kansa, e também libertastes a mim e a meus filhos de uma série de constantes perigos. Meu querido Krishna, vossa onipotência nos protegeu de um bolo envenenado, de um grande fogo, dos canibais, da assembleia viciosa, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde grandes generais lutaram, e agora nos salvais da arma de Aswatthama. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente para que possamos ver-vos repetidamente, pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Meu querido Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se contra parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com um sentimento sincero. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade do materialmente empobrecidos. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o teu eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim. Ó onipenetrante, sois iguais para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos se devem ao convívio social. Ó Senhor, ninguém pode entender vossos passatempos transcendentais, que parecem ser humanos e são tão desconcertantes. Ninguém é para vós objeto especial de favorecimento, nem tendes objeto algum de inveja. As pessoas apenas imaginam que sois parcial. É realmente desconcertante, ó alma do universo, que vós trabalhais, embora sejas inativo, e que vós nasçais, embora sejais a força vital e o não nascido. Vós desceis em pessoa entre os animais, homens sábios e seres aquáticos. Realmente isso é desconcertante.
Meu querido Krishna, Yashoda pegou uma corda para vos atar quando fizeste uma travessura, e vossos olhos perturbados se inundaram de lágrimas, que lavaram o rímel de vossos olhos. E vós estáveis temerosos, embora o medo personificado tenha medo de vós. Essa visão é desconcertante para mim. Alguns dizem que o não nascido nasce para a glorificação de reis piedosos, e outros dizem que ele nasce para comprazer o rei Yadu, um de seus devotos mais queridos. Vós apareceis em sua família, assim como o sândalo aparece nas colinas da Malásia. Outros dizem que uma vez que tanto Vasudeva quanto Devaki oraram por vós, nasceste como seu filho. Sem dúvida, sois não nascido, mas nasceis para o bem-estar deles e para matar aqueles que são invejosos dos semideuses. Outros dizem que o mundo, estando sobrecarregado como um barco no mar, está muito aflito, e que o Brahma, que é vosso filho, orou a vós, e assim apareceste para diminuir as dificuldades. E outros dizem ainda que vós apareceste para renovar o serviço devocional de ouvir, lembrar, adorar e assim por diante, para que as pessoas condicionadas que sofrem de dores materiais aproveitem-se disso e obtenham a liberação. Ó Krishna, aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem vossas atividades transcendentais ou sentem prazer em que outros o façam, certamente veem vossos pés de lótus, que por si só podem cessar a repetição de nascimento e morte. Ó meu Senhor, vós executastes pessoalmente todos os deveres. Acaso estás nos deixando hoje, embora sejamos completamente dependentes de vossa misericórdia, embora não tenhamos ninguém que nos proteja, agora que todos os reis se mostram nossos inimigos, assim como o nome e a fama de um corpo particular se acabam com o desaparecimento do espírito vivo, de modo semelhante, se vós não zelais por nós, toda a nossa fama e todas as nossas atividades, juntamente com os Pandavas e os Yadus, terminarão de uma vez. Ó Gadadhara, Krishna, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de vossos pés, daí ele parecer belo. Porém, quando vós partirdes, ele já não será assim. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e os cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E isso tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Ó Senhor do Universo, ó Alma do Universo, ó Personalidade da forma do Universo, por favor, então cortai meus laços de afeição por meus parentes, os Pandavas e os Vrishnis. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, sois o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Vossas proezas nunca se deterioram. Sois o proprietário da morada transcendental e desceis para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Possui todos os poderes místicos e sois o preceptor de todo o universo. Sois o Deus Todo-Poderoso e eu vos ofereço minhas respeitosas reverências. Suta Goswami disse: O Senhor, tendo ouvido as preces de Kunti Devi, compostas em palavras seletas para sua glorificação, sorriu com ternura. Esse sorriso era tão encantador como seu poder místico. Aceitando assim as orações de Srimati Kunti Devi, o Senhor
Em seguida informou as outras senhoras acerca de sua partida, entrando no palácio de Hastinapura. Contudo, enquanto se preparava para sair, foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele com amor. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios encabeçados por Vyasa e do próprio Senhor Krishna, o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso, assim como um materialista comum. Ó sábios, iludido assim pela afeição, ele começou a falar. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Eu matei muitas crianças, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que eu viva por milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa ou está ocupado em manter seus cidadãos. Porém, essa injunção não se aplica a mim. Matei muitos companheiros das mulheres e, desse modo, suscitei inimizades a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Assim como não é possível filtrar a água lamacenta através da lama, nem purificar com vinho um pote sujo de vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais. Capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Rishi Saunaka perguntou: Ó Sutta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu tudo de Sri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, o que fez Vyasadeva? Shri Sutta disse: na margem oeste do rio Saraswati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Samyaprasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio ashram, que era rodeado de árvores frutíferas, sentou-se para meditar após tocar a água para purificação. Então, ele fixou sua mente, ocupando-a perfeitamente ao conectá-la ao serviço devocional Bhakti Yoga, sem mácula alguma de materialismo. E assim viu a absoluta personalidade de Deus, juntamente com sua energia externa mantida sob pleno controle. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é o produto material, e dessa forma submete-se às reações das misérias materiais. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo de serviço devocional. Contudo, a massa popular não sabe disso, em razão do que o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica, a verdade suprema. Pela mera recepção auditiva desta literatura védica, o sentimento para o serviço devocional amoroso ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, brota de imediato para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e temor. Após compilar e revisar o Srimad Bhagavatam, o grande sábio Vyasadeva o ensinou a seu próprio filho, Shri Sukadeva Goswami, que já estava ocupado em autorrealização. Shri Saunaka perguntou a Sutta Goswami: Shri Sukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, de modo que ele estava satisfeito em si mesmo. Então, por que se deu ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Todas as diferentes variedades de Atmaramas,
aqueles que sentem prazer no Atma, ou o eu espiritual, especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização, apesar de estarem livres de todos os tipos de cativeiro material, desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, devido a isso, pode atrair todos, inclusive as almas liberadas. Srila Sukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso, ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele se submeteu ao estudo desta grande narrativa, o Srimad Bhagavatam. Suta Goswami se dirigiu da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shaunaka. Agora iniciarei a narrativa transcendental do Senhor Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Pariksit, o sábio entre os reis, bem como dos tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, a saber, os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos, e quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhimasena, então o filho de Dronacharya, Ashwatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou as cabeças como galardão a seu mestre, pensando totalmente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nem um pouco agradado. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar em aflição, com os olhos cheios de lágrimas. Tentando apaziguá-la diante de sua enorme perda, Arjuna lhe dirigiu assim a palavra: Ó amável senhora, quando eu te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas do meu arco Gandiva, enxugarei as lágrimas de teus olhos e te trarei paz. Então, depois de cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho de pé sobre a cabeça dele. Arjuna, quem o Senhor infalível guia na forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida dama com as suas declarações. Então ele vestiu sua armadura, muniu-se de armas mortais e, subindo em sua quadriga, saiu ao encalço de Ashwatthama, o filho de seu mestre marcial. Ashwatthama, o assassino dos príncipes, vendo ao longe que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga, tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida. Assim como Brahma fugiu com medo de Shiva, quando o filho do Brahmana, Ashwatthama, viu que seus cavalos estavam cansados, ele considerou que não havia alternativa para sua proteção além de usar sua arma derradeira, o Brahmastra, a arma nuclear. Uma vez que sua vida estava em perigo, ele tocou a água para santificar-se e concentrou-se no cantar dos hinos para atirar armas nucleares, embora não soubesse como recolher tais armas. Logo em seguida, uma luz brilhante espalhou-se por todas as direções. Era tão aterradora que Arjuna pensou que sua própria vida estava em perigo, e assim ele começou a dirigir-se ao Senhor Shri Krishna. Arjuna disse: Ó meu Senhor Shri Krishna, sois o todo-poderosa personalidade de Deus. Não há limite para as vossas diferentes energias. Portanto, somente vós sois competente para instilar destemor no coração de vossos devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar o caminho da liberação apenas em vós. Sois a original personalidade de Deus que vos expandis pelas criações
e sois transcendentais à energia material. Vós rechaçais os efeitos da energia material à força de vossa potência espiritual. Estais sempre situado em bem-aventurança eterna e conhecimento transcendental. Além disso, embora estejais além do limite da energia material, vós executais os 4 princípios da liberação, caracterizados como religião e assim por diante, para o bem supremo das almas condicionadas. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos em meditar em vós. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. A Suprema Personalidade de Deus disse: informo-te que se trata de um ato do filho de Drona. Ele disparou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Ó Arjuna, somente outro Brahmastra pode neutralizar esta arma, uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desse armamento com o poder de tua própria arma. Sri Suta Goswami disse. Ao ouvir isso da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para se purificar e após circunambular o Senhor Shri Krishna, arremessou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Quando os raios dos 12 Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Toda a população dos 3 mundos foi abrasada pelo calor combinado das 2 armas. Todos se lembraram do fogo Samvartaka, que ocorre no momento da aniquilação. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna recolheu de imediato as 2 armas Brahmastras, conforme o Senhor Shri Krishna havia desejado. Arjuna, com seus olhos ardentes de raiva, como 2 esferas vermelhas de cobre, prendeu habilidosamente o filho de Gautami e o atou com cordas como se fosse um animal. Após amarrar Aswatthama, Arjuna queria levá-lo para o acampamento militar. A personalidade de Deus, Shri Krishna, observando com seus olhos de lótus, dirigiu a palavra a Arjuna com uma disposição raivosa. O Senhor Shri Krishna disse: Ó Arjuna, não deves mostrar misericórdia soltando este parente de um Brahmana, Brahmabandhu, pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga. Tampouco ela mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida. Uma pessoa cruel e ignóbil que mantém sua existência à custa da vida de outras pessoas merece ser morta para seu próprio bem-estar, pois de outra forma ela se degradará devido às suas próprias ações. Além disso, eu pessoalmente ouvi quando prometeste a Draupadi que lhe trarias a cabeça do assassino de seus filhos. Este homem é um assassino e matador de seus próprios membros familiares. Não apenas isso, mas ele também desagradou seu mestre. Ele não é nada mais que a escória de sua família. Mata-o sem demora. Suta Goswami disse. Embora Krishna, que examinava Arjuna no campo da religião, encorajasse Arjuna a matar o filho de Dronacharya, Arjuna, uma grande alma, não gostou da ideia de matá-lo, apesar de Asatthama ser o abominável assassino dos familiares de Arjuna. Após chegar a seu próprio acampamento, Arjuna, juntamente com seu querido amigo e quadrigário Shri Krishna, entregou o assassino à sua querida esposa, que estava se lamentando pelos filhos assassinados. Sri Suta Goswami disse. Draupadi então viu Asatthama,
que estava atado com cordas como um animal, e silencioso por ter executado o mais infame assassinato. Devido à sua natureza feminina e devido a ser naturalmente boa e educada, ela lhe mostrou os devidos respeitos que se oferecem a um Brahmana. Ela não pôde tolerar que Aswatthama estivesse atado por cordas, e sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Ele, Dronacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa Kripi não se submeteu ao sati com ele porque tinha um filho. Ó pessoa mais afortunada e conhecedora dos princípios da religião, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares, que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Meu Senhor, não faça a esposa de Dronacharya chorar como eu. Estou aflita pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente como eu. Se a ordem real administrativa, sem restringir nem controlar seus sentidos, ofende a ordem dos Brahmanas e os enfurece, então o fogo desse furor queima todo o corpo da família real e traz aflição para todos. Suta Goswami disse: ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha que estavam de acordo com os princípios da religião e eram justificadas, gloriosas, cheias de misericórdia e equidade e sem duplicidade. Nakula e Sahadeva, os irmãos caçula do rei, bem como Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, filho de Devaki, junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Bhima, entretanto, discordou deles com raiva e recomendou que se matasse esse réu, o qual, e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem nem para ele, nem para seu mestre. Chaturbhuja, possuidor de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como se sorrisse. A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: o amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se é um agressor, ele tem de ser morto. Todas essas regras estão nas Escrituras e deves agir de acordo com elas. Tens de cumprir tua promessa à tua esposa e também deves agir para a satisfação de Bhimacena e de mim. Somente então Arjuna pôde entender a intenção do Senhor através de suas ordens ambíguas. E assim, com sua espada, ele cortou tanto o cabelo quanto as joias da cabeça de Aswatthama. Ele, Aswatthama, já havia perdido seu lustre corpóreo devido ao infanticídio. E agora, além disso, tendo perdido a joia de sua cabeça, ficou ainda mais fraco. Então foi desarmado e expulso do acampamento. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há preceito para matar o corpo. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, cheios de pesar, executaram os devidos rituais para os corpos mortos de seus parentes.